Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô! Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, o telespectador da TV Mundo Maior, você que também nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, que prazer mais uma vez estar com o Wagner de Assis. Wagner de Assis, que é o cineasta e diretor de cinema, que fez Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Kardec, Menina Índigo, e agora está estreando um novo filme, e aí ele veio falar desse filme novo, que é o Advogado de Deus. Advogado de Deus, que estreia acontecendo dia 16 de abril de 2026, em todos os cinemas do Brasil. Mais um trabalho de Zíbia Gasparetto, que o Wagner leva para o cinema. Ninguém é de Ninguém foi outro trabalho que o Wagner trouxe. Wagner, e esse filme, que bacana, eu tive honra e prazer de assistir a cabine, de assistir a Van Premiere, e mostrando essa relação, né, entre o passado, o presente e aquela história, né, Wagner de Assis? As responsabilidades são nossas, as nossas ações no presente que são nossas responsabilidades. Prazer estar de novo contigo, Wagner de Assis. Damião, querido, obrigado a todos aqui dessa rede maravilhosa de comunicação que vocês são. E que bom estar podendo falar de mais um projeto nas telas de cinema, né? Que bom. E é sempre uma alegria gigante, né, ter essa oportunidade de estar falando de cinema, de estar falando de novos filmes. Aqui durante esse nosso bate-papo, depois a gente vai conseguir saber, vai estar com, nossa, uma sequência de estreias de filmes, mas vamos falar desse que está estreando agora, que é o Advogado de Deus, da Zíbia. E dessa relação ali, Wagner, que você trouxe ali, ficou muito bonito, né? Desse intercâmbio de mostrando, né, o passado e essa ligação com esse nosso presente, né, Wagner? Damião, assim, esse livro, ele foi lançado em 98. É um livro que eu lembro de ter lido também logo depois do lançamento e ter me chamado muito a atenção, mais uma vez, nas obras da Zíbia, a relação intensa entre o passado longínquo, vidas passadas, e os reajustes de agora, né? Mas, nesse caso, o tema da justiça divina me chamou muito a atenção, que ele derruba completamente qualquer ideia de impunidade, ele derruba completamente qualquer ideia de que você possa subverter as leis humanas. Embora você consiga e tente fazer isso, existem leis maiores que não te deixam vencer nesse jogo, né, de destino. Então, era um livro que sempre me atraía muito. Quando a gente conseguiu elaborar o projeto de levar histórias da Zíbia para os cinemas, a gente tinha a ideia de fazê-lo, inclusive, antes do Ninguém é de Ninguém, mas a gente entendeu que naquele momento, 2019, 20, um pouquinho antes da pandemia, era importante falar sobre os temas do Ninguém é de Ninguém, o filme que fala sobre relacionamentos tóxicos, ciúmes, etc. E aí agora que virou um momento importante de falar sobre justiça divina, impunidade, sobre as relações familiares a partir da ideia das reencarnações. Então, assim, a gente sempre coloca, é o que eu falo com você, acabo me repetindo, mas enfim, a gente sempre tenta colocar óculos espirituais para olhar para os temas do mundo. E ao olhar para os temas do mundo, a gente começa a descobrir novas formas de entender velhas ideias, ou seja, a questão da justiça, para mim, é extremamente importante as pessoas entenderem que nada fica impune, que a gente responde pelos nossos atos, que cedo ou tarde a gente vai responder sim pelos nossos atos, que Deus não pune ninguém, né? Somos nós que carregamos as nossas responsabilidades ou as nossas irresponsabilidades, lidando com a ideia de que a gente possa corrigi-las, né, ao longo das vidas e ao longo do tempo. E a gente está agora entregando essa história potente, relevante, incrível, né, assim, a partir do dia 16, novamente esperando que o público se comprometa a estar nas salas de cinema para curtir, se emocionar. Tem romance, tem a investigação dos crimes,
tem humor, né? Enfim, tem um elenco incrível. E então a gente está aí cumprindo mais um trabalho com muito louvor, muita gratidão. E aí, conta pra gente, a hora que você falou desse elenco todo, como é que foi trazer todo esse elenco para o Advogado de Deus para contar essa bonita história, aquilo que você estava mesmo comentando, né? É uma história que tem, é aquelas coisas, quando você leu ali, você já falou, poxa, e tanto é que você pensou até em fazer primeiro. Mas é verdade, né? Aquele tempo e quanto foi importante, né? Tá falando da história, né? Do Ninguém é de Ninguém, mas eu acho que o Advogado de Deus chega realmente no momento muito certo, né? Dessas reflexões. E como é que foi para juntar todo esse elenco para fazer o Advogado de Deus? Conta pra gente. A gente tinha que começar pelo protagonista, que intitula o filme, inclusive, né? E aí, quando eu comecei o trabalho do Nicolas Prates, já há muitos anos atrás, você vê um ator diferenciado, né? Você vê um ator que mergulha de cabeça e alma nos personagens que faz. Não por acaso está fazendo um super sucesso agora nas telas da novela também. Eu tive a oportunidade de trabalhar finalmente com a Beth Goulart, que era um desejo antigo, né? Enfim, e é difícil a gente sempre encontrar o personagem certo, é sempre uma indecisão até a hora que você vê que, nossa, esse é o momento certo. Então ela faz a Maria Júlia Camargo, que é uma espécie de segunda protagonista da história. A história gira muito em torno de uma atitude dela no passado recente, de proteger uma criança de um crime, e obviamente isso tudo está ligado com o passado antigo, e essa mulher que resolve denunciar o marido que cometeu todos os crimes. Beth Goulart, né? Eu já tinha trabalhado com o pai dela, o Sr. Paulo Goulart, em Nosso Lar 1. Eu ia trabalhar, no caso, enfim, a gente acabou nunca deixou isso público, mas a gente ia trabalhar com a dona Anissete Bruno no Nosso Lar 2, ela faria um dos personagens, mas não foi possível, né? O tempo dela na Terra acabou e ela partiu para a espiritualidade. E aí, enfim, consegui juntar com a Beth, que foi espetacular. Tem também a Lorena Comparado, que faz parte de uma família cujo DNA é toda de trabalhos incríveis, né? As filhas do Doc Comparato, as irmãs Comparato, né? Dalui Mesquita, que é um tremendo ator, tá, enfim, cada vez mais conseguindo espaço. O Augusto Madeira, Elcir de Souza, gente muito consagrada. Lucas Leto, que é um ator excepcional, vem aí fazendo uma dupla junto com o Nicolas, são dois advogados jovens investigando causas sobrenaturais. Achei muito bacana essa liga que eles deram. E, enfim, o filme está muito, muito interessante de se ver. A Zíbia tem isso, né, Damião? Ela tem esse olhar mais folhetinesco, no bom sentido, que permite identificação rápida, que permite entendimento rápido do tipo de dramaturgia que está sendo contada. E isso, para cinema, é muito bom também. Se a gente conseguir adequar e adaptar isso de uma forma correta, e a gente entende que a gente tenha feito isso, a gente está oferecendo para o público um material, uma história super bem contada, e é uma história boa, né? E são histórias, né, Wagner, que é um pouco isso, né? Quantas vezes, né, a gente tem aí, fica sempre aquela história para o amigo ouvinte, para o telespectador, mas são coisas de vidas passadas, e a gente tem nessa existência agora essa possibilidade, primeiro, de não errar de novo, né? Somos imperfeitos, podemos errar, mas é essa possibilidade, e corrigir esses erros do passado, né, Wagner? Tem uma coisa aí que me interessa muito, Damião, que é o seguinte: o quanto e o como você pode lembrar do que aconteceu no passado. E se você deve lembrar. Existe, obviamente, na codificação a informação de que a gente esquece o passado para justamente poder recobrar erros com inimigos e não repetir o ciclo do erro, né? Ou seja, o esquecimento temporário ele é importante e necessário, mas a gente vem percebendo ao longo dos anos que com a expansão da nossa consciência a partir do conhecimento das realidades eternas, com o entendimento de como funcionam os processos de reencarnação, os reajustes familiares, etc., eu tenho visto cada vez mais que a psicologia moderna tem oferecido pontualmente, através de profissionais muito específicos, que sejam espíritas, por assim dizer, a possibilidade de você ter reminiscências e rememorar fatos do seu passado que te ajudam a compreender comportamentos viciantes, ou seja, padrões complicados de vida, etc. Particularmente, eu sou alguém que já faz esse tipo de terapia e para mim me fez muito bem, mas eu não vou dizer que eu recomendo, porque
Não é sobre isso, é sobre como cada um consegue se autoconhecer, né, e produzir o que a gente chama de reforma íntima. Então, o filme tem isso, o filme tem essa possibilidade que esse rapaz, que é um advogado jovem, recém-formado, começa a descobrir o passado dele, o passado longínquo. Isso vem sob a forma de sonhos, vem sob a forma de intuições, de desenvolvimento mediúnico, né? A gente entende que seja isso, mas vem também sobre a investigação do inconsciente dele, ou seja, sobre a possibilidade de mergulhar no inconsciente dele, rever os fatos, entendê-los e aí sim conseguir, a partir dessa consciência, e essa consciência eivada, né, forjada de divindade, de perdão, essa consciência fazê-lo perdoar o próprio inimigo, alguém com quem ele brigou muito no passado, entender as ações que se desenvolvem ao seu redor a partir desse olhar das reencarnações. Eu acho isso muito, muito potente, isso é uma dos pilares da doutrina espírita, ou seja, não é uma propriedade da doutrina espírita, mas é um dos pilares da doutrina, e isso é muito enriquecedor para a gente entender que a família que a gente está reencarnada é uma família que tem um propósito reencarnatório, que os encontros que a gente tem na nossa vida, sejam eles afetivos ou profissionais, são reencontros, não são só encontros, e o filme tem isso tudo muito potente. Como é que isso desvela aí todo o imbróglio que se cria? Eu acho que é mérito do Lúcio, o autor espiritual. A gente sabe que essas histórias são baseadas em histórias reais. A própria Zíbia dizia que o Lúcio falava isso para ela. E isso conecta diretamente com as nossas histórias, ou seja, material para pensar, né? Material para conversar depois do filme, material para reunir os amigos e, como sempre acaba acontecendo com os filmes que a gente produz aqui, material para a gente exibir depois e os filmes gerarem os tais cine-debates, as conversas a respeito desse olhar espiritual para a vida, né? Eu acho isso tão importante, isso é o que guia meu trabalho. A gente se conhece há tantos anos, né, Damião? E eu venho fazendo isso porque eu curto isso. Eu acho que essa fronteira ela precisa ser investigada sem preconceito, com responsabilidade, mas permitindo que a gente expanda a nossa consciência para entender quem somos, de onde viemos, né? O que nos rodeia, para onde, que mundo a gente está construindo e daí por diante. Sem dúvida, né, Wagner? Quando você fala desse contar história, e aí eu me lembro muito eu e a Tatiana Benites lá com a Sessão Pipoca que a gente realiza, que é exatamente isso, é pegar essas boas histórias e contar histórias boas. E essa tinha, a hora que a gente vê pronto ali, você fala, gente, olha as sacadas cinematográficas que estão ali, e a maneira, o teu contar essa história, de mais um contar história, para que as pessoas possam, e aí em alguns momentos ali até de forma tranquila, e as imagens e as roupas e tudo, para que as pessoas percebam os dois momentos com muita tranquilidade, desse contar essa história. Quer dizer, é uma história do passado que tem seus reflexos no atual momento e que podemos fazer a diferença, né, Wagner? Total, né? Eu costumo brincar dizendo que o passado está presente, Damião, e a gente tem que recontá-lo para o futuro. É uma brincadeira, tem muito a ver com uma frase que o Chico fala, né? Você não consegue mudar o passado, mas você pode construir um novo futuro a partir de agora, com outras palavras, né? Mas eu acho que essa percepção de vida, o livro traz muito isso, e eu acho que isso é relevante. E por ser relevante, pode e deve estar nos cinemas, porque o cinema ele tem essa profundidade, ele tem essa outra forma de olhar, de te emprestar o imagético, né? Eu imagino, eu filmo e eu ofereço essa imagem para o público, para o espectador. E isso tem uma certa força, tem, né, enquanto arte, enquanto indústria, enquanto meio de comunicação. E a gente se preocupa que isso seja bem feito, que seja de verdade, que as atuações estejam lá. E que bom que a gente está apresentando mais um produto com alta qualidade, um produto que faz jus a quem gosta de cinema, que faz jus a quem gosta de histórias espirituais no cinema, que faz jus à qualidade do nosso cinema produzido no Brasil, cada vez mais eleito, né? Cada vez mais elogiado. Eu acho que é um bom momento para a gente ir ao cinema falar. O filme tem pitadas de política, tem pitadas de empresários corruptos e, enfim, empresários que não merecem o dinheiro que têm.
Enfim, isso é bacana, eu gosto. E, enfim, como espectador, adoraria sentar na sala de cinema a partir do dia 16 e me deixar levar por aquela história e investigar como é que aqueles crimes se conectam com o presente e eventualmente contar para pessoas do lado como é que as leis da reencarnação funcionam e depois, né, enfim, e explicar e elaborar, enfim, eu gosto desse tipo de cinema, gosto desse tema, você já sabe, né? E vamos em frente. Agora é contar com as pessoas nas salas de cinema. É aquela boa e velha e conhecida história já, né? O circuito começa de quinta-feira e até domingo, se a pessoa deixar para depois, pode ser que ela não veja depois. O dono do cinema quer que a sala esteja cheia e ele espera que as pessoas estejam nas salas de cinema a partir de quinta-feira. A partir do dia 16 de abril é esse convite bacana que as pessoas possam estar prestigiando, né? Mais um filme do Wagner de Assis, é O Advogado de Deus. E é aquela aí, você estava falando do Chico, é aquela frase, eu adoro demais, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É exatamente isso, né, Wagner? Essa é uma relação espetacular em relação é quase um olhar quântico para um mundo sem cronologia, né, atemporal e ao mesmo tempo temporal. Ou seja, se a nossa evolução é uma espiral ascendente, você não quer ficar voltando ao mesmo ponto de uma espiral horizontal que não sai do lugar, né? Então você tem que construir coisas para que você não volte para o mesmo ponto e faça as mesmas coisas. E entender isso e avaliar isso em sua própria vida com processos de autoconhecimento, de autoestudo e de transformação é talvez um dos grandes objetivos e dos grandes remédios do ser humano hoje, né? Obviamente é um indicativo clássico e explícito do Kardec na codificação, né? Para a gente se unir como espíritas, né? E para a gente estudar e para a gente evoluir nesse sentido intelectualmente e moralmente. Então, enfim, por que não usar uma história clássica de cinema e fazê-la boa e bem contada, né? E emocionante. Que bom, eu vi que você curtiu, você se emocionou. É um passo importante nesse trabalho de trabalhos com a Zíbia. A gente tem outros trabalhos e vamos em frente. Não, eu já tive a oportunidade, né, amigo ouvinte, telespectador, de assistir, né, ao filme, e é muito bonito, porque é aquilo que a gente gosta, né? Para mim, né, eu paro e fico. Primeiro, uma boa história, bem contada, é a história que vai trazendo o passado, o presente, e você vendo as necessidades das ações, das nossas ações no bem de fazer, e aí aquelas coisas, né? A gente recebe tanto, e aquilo, e o Wagner foi trazendo, né? E o filme vai trazendo muito dessas histórias. Como é que a gente consegue? Às vezes é em sonho, às vezes encontrar com os nossos entes queridos e com esses desafios da lembrança de fatos acontecidos. É o sonho, é uma intuição, e às vezes é aquilo, né, que o próprio Kardec já diz, né? Os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, né, Wagner de Assis? Eu não lembro de onde. Essa é a pergunta 459? Ou é 400? Bom, eu não sou decorador de número de perguntas, mas essa é uma das perguntas que permite a gente fazer um monte de filme, né? Nos abre assim, um mar de dramaturgia a partir disso, né? Porque é baseado nessa relação, é baseado nessa ideia de que a vida continua, e, enfim, que isso permite que a gente consiga continuar contando histórias, né? E que bom, né? E que bom. É maravilhoso, né? Maravilhoso ter essas oportunidades, o convite, né? Sempre tão gostoso, né, Wagner? Se oferecendo isso para as pessoas, o convite de ver uma boa história, de falar um pouco de doutrina, que você mesmo disse, ter essa oportunidade, essa conversa pós-filme, e de levar esse bate-papo, de levar, ampliar, né? A partir desse contar essa história, eu ampliar isso. Isso com o grupo, então, o convite muito bacana, que todo o grupo espírita aí, sabe? Vamos lá, vamos pro cinema, ver uma boa história. O Wagner está trazendo mais um filme aí, O Advogado de Deus, porque é aquilo, né? E ele depende exatamente disso, né? Para que ele possa fazer uma longa carreira, para que ele possa ficar mais tempo, para que possa atingir mais pessoas, a gente tem que estar indo pro cinema, né, Wagner?
Não tem, né? Sala de cinema, pelo menos com metade da sala cheia, o dono do cinema quer que as pessoas se divirtam e quer que a sala cheia. Então, é o convite que a gente faz, né? É um convite. Eu não acho que não tem que ver o filme porque é um filme espírita, você tem que. A gente já falou sobre isso, né? Vá ao cinema para prestigiar o espiritismo. Não, 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 não faça isso. O espiritismo não precisa desse nível de prestígio. O espiritismo precisa que as pessoas o conheçam e usem ele como ferramenta de transformação de vida. Mas, se você gosta desses temas sobre questões espirituais, realidades eternas, claramente questões ligadas ao espiritismo, mas que não sejam propaganda didática e direta do espiritismo, porque a gente não é sobre isso que a gente tem que falar, acho que vale a pena a experiência de se divertir na sala de cinema e, claro, sair de casa, né? Agora, a partir do dia 16 de abril, né? O convite é esse. Vem se divertir, vem se emocionar, vem falar de temas que você gosta, traz pessoas que não entendam dos temas e que eles vão se divertir, se emocionar, e eles provavelmente não vão entender algumas coisas, e você vai explicar. Enfim, faça disso um mecanismo bacana, positivo na sua vida, né? Essa é uma boa forma de convidar. Convidar para ir ao cinema, porque espírita, acho que eu nem consigo encontrar a palavra certa. É covardia, né? É deslealdade, não é correto, é antiético. O espiritismo é muito maior do que isso. E a gente usa ele como nosso alimento de tantas coisas, né? Mas estamos fazendo uma história que está absolutamente ligada, a partir de uma obra que é absolutamente ligada sobre isso, nesses temas que a gente gosta. Então, está feito o convite. Batendo um papo aqui muito bacana com o Wagner de Assis, o cineasta Wagner de Assis, está estreando aí essa semana o Wagner de Assis, estreando o Advogado de Deus nos cinemas de todo o Brasil. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais do Advogado de Deus que está estreando, mas só para pincelar, vai, esse 2026 tem aí Nosso Lar 3, que já filmado, tem Emmanuel, tem as Irmãs Fox, tem uma agenda aí, você pode lembrar um pouco dessa agenda Wagner de Assis, como é que ela está aí para esses próximos meses? Posso sim. A ilha de edição aqui na produtora está animada. A gente está terminando, está em desenvolvimento e terminando alguns projetos. Sim, o Advogado de Deus acabou de ser lançado, né? Está sendo entregue para o público, aí o filme ganha uma outra vida. Ele ganha vida própria. Mas aí a gente tem aí um projeto que é acalentado há muitos anos também, que é a biografia das Irmãs Fox, né? Nós filmamos em 2024, é uma biografia feita em inglês, mas vai ser legendada aqui no público brasileiro. Ela para mim, a relevância dela é monstruosa, viu, Damião? Porque é a biografia que mostra um movimento mundial a respeito dos temas espirituais. Como essas mulheres, essas duas meninas, acompanhadas de sua irmã mais velha, como elas fizeram um país como a América do Norte, dos Estados Unidos do Norte, como elas fizeram esse país se revirar ao redor dos temas espirituais, a partir delas, literalmente, de movimentos que aconteceram na casa delas. E muita gente diz assim, eu sei direito como é que é a vida delas, porque elas leram provavelmente um verbete, né, num livro do Arthur Conan Doyle, que fez um compilado sobre esses movimentos espirituais. E é óbvio que é muito mais do que isso, né? Você está falando aí de 50 anos de uma relação familiar, de médiums absolutamente completas, que não sabiam como lidar com o fenômeno da mediunidade, que viraram as mulheres mais famosas dos Estados Unidos, que tinham pré-requisitos e demandas com as quais elas não sabiam lidar, ficaram ricas e famosas. E como é que isso afeta a vida dessas três mulheres? O filme é sobre isso, é sobre esse olhar o mais humano possível a respeito das Irmãs Fox. É quase como uma reparação histórica, se assim puder dizer. Então, esse filme vem no segundo semestre. Tá lindo, lindo, lindo. Eu sou muito apaixonado por esse projeto. Desde, 2005 a 2006, eu tive contato com as biografias, com os livros antigos, né? Recentemente, a Federação lançou um livro que eu trouxe os originais para o Brasil. São os originais do livro da irmã mais velha, a Lia Fox,
né, que conta a história delas a partir do ponto de vista da irmã mais velha. Enfim, a gente vai anunciar a data muito em breve. Entre nós, a gente está inscrevendo ele em alguns festivais para entender como é que ele performa, tanto nos festivais de competição como nos festivais de mercado, porque ele é um filme falado em inglês e que interessa pelo tema, etc. Do ladinho ali, na ilha de edição do lado, tem um filme que está fechado a 4 portas, assim, né, 4 chaves, por assim dizer, e o editor está lá mergulhado, que é o Nosso Lar 3. Né? Nós filmamos ano passado, Nosso Lar 3, Vida Eterna, adaptado do livro Obreiros da Vida Eterna. É o 4º livro da série do André Luiz. Por que não foi Missionários da Luz? As pessoas perguntam, né? Porque a gente optou por contar uma história que estava presente no Obreiros da Vida Eterna. Simples assim, olhando o passado, olhando o que a gente fez no Nosso Lar 1, no Nosso Lar 2, como uma franquia de sucesso, de milhões e milhões de pessoas que viram aquelas histórias, a gente quis acrescentar a essa jornada do André Luiz, histórias que ele mesmo descreveu ao longo de sua coleção, que é um marco para a humanidade, que eu acho, A Vida no Mundo Espiritual, a coleção do André Luiz com o Chico. Então a gente está contando basicamente uma das histórias que está presente no Obreiros da Vida Eterna, que é Domênico e Zenóbia, em todos os implicativos que tem, com todas as coisas ao redor, casa transitória. Quem já leu o Obreiros sabe o quão cinematográfico ele é. E a gente filmou com Fábio Assunção, fazendo o Domênico, Carol Castro fazendo Zenóbia, e Ana Kutner e tantos outros personagens. O Otton Bastos volta a participar com a gente. O Renato Prieto também faz uma participaçãozinha muito, muito pequena, porque o André Luiz passa a ser narrador, né? Ele deixa de ser personagem ativo, ele passa a ser narrador. Enfim, o filme tá espetacular, tá espetacular. A gente tá agora, nesse momento, a gente está trabalhando trilha sonora com um dos mesmos maestros que trabalharam no primeiro filme, o Trevor Gurex. Ele era o assistente do Philip Glass, e ele fez a trilha sonora do Kardec comigo, fez a trilha sonora do Amor Assombrado, da Menina Índica. A gente tem implementado uma parceria muito bacana. A gente também está trabalhando em efeitos visuais. O filme usou aquele painel de LED, né? Que, enfim, eu não vou nem falar muito, porque eu vou deixar as pessoas se assustarem positivamente nas salas de cinema. Mas Nosso Lar 3 ainda tem mais alguns meses de caminhada de pós-produção. Ele certamente é um filme que vai estrear em 2027, bem no iniciozinho. Eu não posso dar oficialmente a data, porque essa é uma questão estratégica, né, junto com a Disney e com a Buena Vista, que é a nossa distribuidora. Mas se vocês procurarem online, já tem as informaçõezinhas ali. Né, por volta de janeiro, alguns dias ali de janeiro, a gente já está com um indicativo ali de estreia ainda não oficial. E na outra ilha de edição, do ladinho também, é uma dupla, né? De um lado, André Luiz, Chico Xavier, e do outro, o mentor do Chico, o amigo do André Luiz, Emmanuel. Essa cinebiografia que a gente terminou no início do ano, agora em janeiro, filmando em Roma. Talvez o projeto mais ambicioso que a Cinética tenha feito nesses 30 anos. Ano que vem a gente faz 30 anos de trabalho. Eu completo 30 anos como dono da produtora. E, enfim, acho que, se não me engano, é o 14º ou 15º filme meu, né? É uma jornada épica, impressionante. São 6, 7 vidas dentro de uma só história, que é a história do Emmanuel. Ela começa lá em Roma Antiga, ela vem atravessando. Então, você vê quantos filmes tem dentro do filme. Mas o que a gente registrou, o que a gente filmou, é tão potente, Damião, que eu estou muito, muito, muito positivamente esperançoso, impressionado. Tenho acompanhado a montagem, claro, todo dia eu vou numa ilha e vou na outra ilha, junto com os editores, e estou muito feliz, assim, muito, nossa, que joia a gente está na mão, lapidando para poder entregar para o público também em 2027, né? Depois do Nosso Lar 3. Que joia linda a gente tem. E como ela vai brilhar, e como ela vai emocionar, e que incrível a história do Emmanuel. Eu continuo dizendo que incrível a história desse espírito. Então, isso tudo é o que está já feito, fora o que a gente vai fazer esse ano, que aí eu volto aqui para contar, né? Quebro o segredo do negócio
e para contar aí 1 ou 2 filmes que a gente deve fazer esse ano. Eu posso adiantar algumas coisas que já estão no nosso radar, não para esse ano, talvez, mas o Renúncia é um dos projetos que eu quero, que a gente já começou a trabalhar, e a gente vai filmar a história do Renúncia, que também, para mim, é o romance mais bonito já lido em literatura, de todos os que eu já li, e eu já li bastante, e ele é um lugar muito especial assim, no meu coração, e a gente vai trabalhar o Renúncia. Tem um outro livro da Zíbia que eu gosto muito, que é o Esmeralda, Laços Eternos. Tem algumas coisas que a gente está trabalhando aqui de documentários. Enfim, a produtora é o nosso campo de atuação, de vivência, e a gente tenta colocar em prática tudo o que for possível aqui. Muitos parceiros, muitos colaboradores, gente que conta a história junto com a gente, vocês dando suporte na hora exata. Eu só tenho nessas horas que pedir saúde, me preencher de gratidão e de coragem para continuar trabalhando, que eu acho que isso é o caminho que a gente tem que ser em todos os lugares da nossa vida, né? E aí aquilo, né? Parabéns aí, não, pro amigo ouvinte, telespectador, já veio, olha a agenda, né, do Wagner de Assis. E eu adorei, eu pessoalmente, quando vi essa história que você comentou das irmãs Fox, né, de você levar pros festivais, para ela fazer a estreia pelos festivais, tem sido muito esse o caminho dos filmes brasileiros, que a gente às vezes fica esperando para passar aqui no Brasil, ganhando um prêmio ali, ganhando um prêmio acolá, e aí mexe com todo o Brasil, né? Quem sabe, né? Na verdade, esse caminho para mim é muito 10, porque esse é um caminho de premiações, né? Que de repente tá na hora, né, Wagner? Do mundo tá conhecendo todo esse trabalho, né, Wagner? Lógico que o festival ele oferece prêmio, e é bom ter prêmio das pessoas do festival, não vou dizer que não é bom, a gente já ganhou poucos, mas já ganhou alguns. Mas o festival ele funciona muito também como uma alavanca de mercado, né? As pessoas estão ali ao redor do festival querendo ver que tipo de filme eles podem comprar, eles podem adquirir para exibir em seus países. Então, quando você vai num festival como Cannes, ou como o American Film Market, ou como Berlim, claro que a competição é bacana, mas o grande lance desses festivais é o que acontece ali nos bastidores. Então, o meu interesse clássico, objetivo, é que o filme possa estar em muitos lugares. Esse é um prêmio, isso desde já é um prêmio. E aí, sim, a gente ir para os mercados onde se negociam os filmes e ver a possibilidade desse filme, a potência desse filme junto a isso, esse é o objetivo da gente estar lá. Claro que reconhecimento, prêmio, é sempre bacana. O melhor prêmio do mundo é Sala Cheia, posso te dizer com todo carinho. Mas os prêmios nesses lugares eles alavancam o mercado, porque os filmes acabam sendo reconhecidos. Então tem todo um jogo aí que a gente está tentando cumprir, e estou na expectativa, inclusive, zero ansiedade, porque eu sei que a gente tem uma história muito bonita na mão, mas ao mesmo tempo expectativa de ver como é que essa história vai chegar para o público. É isso. E tô bem atento assim para o que está acontecendo e feliz porque nossa, a história está muito bacana, muito linda. São 3 atrizes americanas que vieram filmar aqui no Brasil, né? Uma delas mora no Brasil também, mas nossa, é muito incrível ver o quanto essas meninas sofreram, o quanto elas se desdobraram, o quanto elas foram corajosas, o quanto elas foram expostas, nossa, pioneiras, né? Todo o pioneirismo do que hoje a gente vive, mesmo assim, ainda vê médiums, a Zíbia como médium, olha o que ela sofre ainda, infelizmente, por conta de equívocos e preconceitos horrorosos que não deveriam fazer parte da doutrina espírita, ou pelo menos dos espíritas, que entendem de fato que é a doutrina espírita, né? Esse preconceito não deveria existir, mas esse lugar da mulher e da mediunidade é um lugar ainda muito impressionante, né? As médiuns do Kardec, o quanto elas sofreram, o quanto elas foram perseguidas, enfim, as irmãs Fox estão nesse lugar, e eu acho que isso precisa ser conhecido e reconhecido de uma outra maneira, e que interessante isso sair por uma produtora brasileira, né? Elas são jogadas para o escanteio, né, assim, na memória americana, estranhamente, né? E também simbolicamente ao mesmo tempo. A América, os Estados Unidos, era um país extremamente espiritualizado, por assim dizer, no século XIX, ele atravessa o século XX da forma como atravessou, e hoje, quem sabe, o país não precise de gatilhos que falem, olha,
vamos olhar para o lado espiritual, vamos parar de fazer guerra, né, para determinados setores, né? Não, eu odeio generalizar nessas horas, mas vamos olhar para um outro lado, a vida continua, né? A Kate e a Meg atenderam tantas pessoas decorrentes da guerra civil, tantos pais desesperados pelas mortes de seus filhos, e essa situação toda, ela atravessa o Atlântico, ela chega na Europa, ela invade Londres, ela invade Paris, ela chama a atenção de um professor, né, um professor reconhecido em Paris, e que ele começa a frequentar as tais mesas girantes, e esse professor vai se chamar Allan Kardec, né, por um pseudônimo anos depois. Então, isso conecta de uma maneira muito interessante todos os movimentos espirituais do Ocidente, e, enfim, eu acho que a gente está fazendo um trabalho, era necessário, como alguns trabalhos são necessários, ainda não foram feitos, esse é um que era necessário, e, enfim, assim seja, que a gente possa contá-la de uma forma correta. Parabéns pela iniciativa aí de levar dessa forma. Que eu vibrei muito sozinho, né? Quando eu vi as irmãs Fox vão caminhar pelos festivais, é o que você disse. Esses festivais têm tanto essa abertura para o mercado do mundo, né? Para o mercado do mundo, mas também o próprio Brasil já adotou também. Está observando agora também esses festivais. A gente pega pelos filmes recentes, O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, que conseguiram destaque lá fora, que aí pararam e falaram, aí olha o filme para as indicações aí que o Brasil precisa. E eu acho que esse é o caminho, é jogar no universo, e o Wagner está fazendo isso. Parabéns pela iniciativa. Vamos voltar, é aquilo que você disse, o maior presente, o maior prêmio é colocar o público para ir para o cinema. E o Advogado de Deus está estreando agora no cinema esse novo filme do Wagner de Assis, falando do passado, trazendo essa conexão com o presente. E, Wagner, convidar, né? Agora, é aquilo que você mesmo disse, né? Para que as pessoas vejam uma boa história no cinema, né, Wagner? Sim, dá chance à história, né? Dá chance ao tema. Cinema ainda é uma diversão espetacular. A gente sabe que não é barato, mas a gente sabe que essas escolhas são feitas em função do emocional, né? Enfim, do que faz a pessoa sair de casa, juntar a família, os amigos, para ir para uma sala de cinema, ver um filme, não deixar para depois. Então, essa é a proposta que a gente faz, essa é a conexão que a gente quer fazer nesse momento. As nossas redes sociais estão oferecendo material abundante de making-off, de bastidores, de trailers, para que as pessoas entendam um pouquinho do que elas vão ver, né? Tem romance, tem drama, tem investigação, tem humor. Enfim, eu acho que tem que valer a pena o ingresso, tem que valer a pena a pizza depois, e tem que valer a pena a pipoca, e conta pra gente depois, ou seja, faz aquela boa e velha comunicação de rede social, que hoje em dia tomou lugar do boca a boca, marca a gente vai repostar, a gente vai sortear pôsteres, dá uma olhada tudo aí, que a gente está muito afim de ver como o público recebe esse Advogado de Deus. Hoje mesmo alguém fez um meme, tá nas nossas redes sociais, que eles pegaram O Advogado do Diabo, que é um filme espetacular, com o Al Pacino, com o Keanu Reeves, que é um filme de 1997, inclusive, um ano antes do lançamento do livro O Advogado de Deus, e eles pegaram os dois pôsteres e escreveram assim, como é que eles escreveram? A opção de escolha o seu advogado, mas escolha com sabedoria. Ou a opção de escolher o advogado é sua. Qual advogado você quer que te represente? O advogado do diabo ou o advogado de Deus? Achei muito legal, porque lá no fundo, a gente está falando de escolhas, né? De escolhas de bem e da ausência do bem. E eu amo o Advogado do Diabo, eu acho que é um filme espetacular sobre livre-arbítrio, e nós estamos também contando um filme que não tem nada a ver com a história do Advogado do Diabo, claro, mas os títulos se antepõem, e a gente também, de uma certa maneira, está falando de livre-arbítrio, está falando de não repetir os erros do passado, está falando de que chances incríveis nós temos todos os dias de consertar os nossos padrões de comportamento que estejam em desacordo com harmonia, com paz, com bons sentimentos. Enfim, essa é a escolha que a gente tem que fazer. Eu espero que as pessoas escolham pelo Advogado de Deus nesse fim de semana, a partir de quinta-feira, e que seja bem sucedido junto aos corações e às almas das pessoas.
oportunidade. Essa brincadeira, né? Mas é esse humor, né, Wagner, que é bacana de você trazer uma comparação, né? Os dois títulos muito parecidos, o advogado de Deus e o advogado do diabo. Do diabo. E aproveitar, tudo isso é essa oportunidade de reflexão para que as pessoas possam ir parar e falar, poxa, deixa eu conferir esse advogado de Deus, não é isso, Wagner? Eu acabei de olhar o meme aqui, eles falam assim, escolha com sabedoria entre o advogado de Deus e o advogado do diabo. Eu acho maravilhoso isso, né? Não é sobre esse mundo dual, não é sobre essa dicotomia, mas eu acho que vale a pena escolher com sabedoria, que nesse fim de semana fim de semana de ir ao cinema, de juntar a família, de juntar a galera do grupo espírita e se permitir essa chance. Se você não estiver passando no cinema da sua cidade, olha, manda WhatsApp, entra na rede social do exibidor, porque o exibidor é parceiro da gente, né? Ele quer entender se tem na cidade dele pessoas que possam encher a sala de cinema. Então, se você diz para ele, tem gente que vai encher a sala de cinema, ele vai botar o filme em cartaz, não tem a menor dúvida. E a gente vai estar oferecendo material e a gente vai fazendo essa parceria, né? É sobre isso que está feito o convite. Não deixa de marcar a gente nas redes sociais, de compartilhar o que vocês sentiram, o que vocês pensaram, que eu acho que isso, na verdade, é um prêmio tanto também, viu, Damião? É um retorno, uma resposta do público espetacular. Eu gosto de ir ao cinema também, eu sempre escolho uma ou duas sessões no primeiro fim de semana para poder ver a reação do público. A gente já fez alguns testes, a gente já sabe mais ou menos como o público reage. E, enfim, vamos em frente. É mais uma história aí para todo mundo se divertir e curtir. A gente está aqui encerrando mais um programa Sensibilidade, mas ainda em tempo de ouvir a sua mensagem final aqui para aqueles que estão nos acompanhando. E parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado por mais esta história. Wagner de Assis, mensagem final. Gente, o passado pode ser reconstruído, né? Ele pode e deve ser reconstruído com a vitória sobre si mesmo e com a vitória sobre os vícios. Para os ciclos de vícios, a gente sempre pede que sejam ciclos de virtudes. E está tudo ao nosso alcance. Tem um mundo novo sendo construído, tem um mundo novo com velhos conhecimentos que precisam ser colocados em prática. Eu tenho um prazer enorme de poder contar essas histórias. Espero muito que vocês gostem. E espero muito o retorno de vocês em breve. E acompanhe a gente, que tem muita coisa bacana para acontecer. Parabéns mais uma vez a Damião, Guiomar, todos vocês desse grupo maravilhoso que vai cada vez mais estar firme e forte em contar para o mundo também e falar das realidades eternas para o mundo com credibilidade, né? Porque não adianta a gente sair pegando temas e jogando a esmo, saindo fazendo escolhas e adaptações sem critérios. Também é se aproveitar de um momento e isso está errado, entendeu? E eu acho que cinema é cinema, espiritismo é espiritismo, e o espiritismo ele pode alimentar as artes como ele alimenta sempre, desde que o homem é homem, e ele explica e como isso funciona, e estamos nós aqui, em nome desse conhecimento, em nome dessas realidades, agradecendo muito a Deus a oportunidade, e a Jesus, que é o coordenador disso tudo, né? Nós somos pequenos átomos nessa engrenagem toda, mas seguindo adiante, feliz. Muito obrigado, Damião, mais uma vez pelo espaço, e um beijo para todos, todas e todos vocês, um beijo grande, enorme, enorme no coração. Obrigado. Wagner de Assis, o cineasta Wagner de Assis, contando pra gente aí da estreia do Advogado de Deus nos cinemas a partir desde o dia 16 de abril aí, nos cinemas de todo o país. Wagner, mais uma vez, gratidão, sucesso sempre, Wagner. Obrigado, Damião. Um beijo para vocês e um beijo para todos. Brigadaço. Estamos encerrando mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.